noite, irmãos. Vamos adorar o Senhor nesse momento. Sabemos que vivemos dias difíceis, Senhor, mas que a Tua mão, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, nos tire da angústia, Deus, e que todas as aflições que nós viemos passar nesses dias, Senhor, que a nossa esperança esteja em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos reunidos mais uma vez com o propósito de refletirmos sobre a Palavra de Deus. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 4. Eu vou ler apenas o versículo 18, mas gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta enquanto eu estiver falando. A Palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, nos diz no versículo 18 do capítulo 4, a seguinte expressão: Abraão, esperando contra a esperança, creu. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Feche seus olhos, eu queria que você orasse comigo neste momento. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos nesta oportunidade, pelo privilégio de meditarmos na Tua Palavra.
Ó Deus, abençoe as pessoas que estão me ouvindo neste momento, que as tuas mãos se estendam sobre a vida de cada um dos irmãos e das irmãs, e que acima de tudo, ó Deus, o teu Santo Espírito esteja nos iluminando nesta oportunidade, para que a tua palavra seja proferida, para que o teu povo, ó Deus, possa ser alimentado e que as nossas vidas, Senhor, sejam transformadas pela tua palavra. Fala, Senhor, conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, esta é a primeira mensagem depois deste tempo de crise do coronavírus no nosso país e em todo o mundo. Como falar de esperança em um tempo de desespero? Eu queria começar este novo tempo, falando de esperança. No entanto, para falarmos de esperança, é preciso reconhecer que nós estamos vivendo tempos de grande desespero, de grande angústia. A escritora Thaís Oyama escreveu em uma de suas colunas intitulada A Tragédia Mais Silenciosa do Coronavírus. Ela disse o seguinte: o coronavírus inaugurou a morte sem abraços nem adeus, fazendo referência a muitas famílias, especialmente na Itália, mas em todo o mundo, famílias que tiveram que enterrar os seus mortos à distância, sem a presença, o afeto e o abraço dos familiares e dos amigos. O coronavírus inaugurou não apenas um tempo de morte sem a presença dos entes queridos, mas inaugurou também um novo tempo de desespero para a humanidade. Angústia, medo, insegurança, incerteza, como nunca em minha vida eu estou vivenciando agora aos 50 anos de idade. Não me lembro, desde a minha tenra idade, das minhas lembranças, de viver um tempo de tanto desespero na vida de muitas pessoas espalhadas pelo mundo. Não estou falando apenas do nosso país, o Brasil, mas especialmente daquelas regiões que foram amplamente assoladas pela doença provocada pelo coronavírus, especialmente na Itália, em que milhares de mortos assolaram a vida daquele país. Em toda a minha vida, esse é o tempo que mais impulsiona as pessoas ao desespero. Em seu livro A Peste, Albert Camus, um literato francês ou franco-argelino, em 1947 descreveu a cidade de Oran vivendo o momento de peste provocada pela doença do rato. É uma ficção, mas ao mesmo tempo nos traz a reflexão. Na Itália, a peste ocupa a lista dos 10 livros mais lidos neste momento, tornando-se um best-seller. O autor, na sua narrativa, em drama, em forma de romance, imagina uma cidade que foi inteiramente colocada em quarentena. As pessoas convivem com o desespero, com a morte, com a angústia 24 horas por dia. Em razão da peste, centenas de pessoas são dizimadas, morrem por causa da doença. Camus escreveu neste romance uma narrativa em busca de alternativas ao desespero, em busca de alternativas ao absurdo da morte, ao absurdo da melancolia, do desespero, do sofrimento humanos diante da finitude e da possibilidade da morte. Não existe nada no mundo que possa ser mais desesperador do que a possibilidade da morte, da sua morte, dos seus entes queridos, dos seus amigos. A Peste, de Albert Camus, em verdade representa o grito da existência humana contra o desespero e contra a morte. No livro, as pessoas não têm mais esperança na medicina, não têm mais esperança na religião, não têm mais esperança na política. Elas olham para dentro de si mesmas e para toda a sociedade e só enxergam o desespero. A narrativa do existencialismo de Albert Camus: não há lugar para a esperança. O literato é um existencialista
que olha para a angústia humana, para o absurdo da finitude humana e comunica à raça humana que fora dele mesmo, fora de si mesmo, não há esperança. Esta é a condição humana propalada na Peste de Albert Camus. Eis o absurdo da existência humana: viver sem esperança. Diferente da narrativa do livro A Peste de Albert Camus e da própria realidade que assola o mundo em que vivemos, da possibilidade da morte batendo a nossa porta em razão da epidemia, a mensagem cristã, a palavra de Deus, a fé cristã, os livros sagrados caminham na direção contrária e apontam para nós a via da esperança. Nós não podemos viver o mundo de hoje, o mundo engendrado pela peste, pela doença, pela enfermidade, pelo vírus. Nós não podemos viver este mundo sem considerar a via da esperança cristã. O texto que lemos de Romanos capítulo 4 é um texto que registra a história de Abraão, que fala sobre a experiência de Abraão. É um texto que evidencia a mensagem de esperança no contexto do desespero, da melancolia da existência diante da morte e de sua finitude. É um texto de esperança. O texto trata de Abraão e de sua história, mas acima de tudo, da sua opção pela esperança, em dois momentos cruciais da sua existência. O texto de Romanos faz referência, primeiramente, ao chamado de Abraão para viver uma nova realidade. Abraão precisa deixar a sua casa, o seu porto seguro, caminhar em direção a uma nova terra, se dirigir ao incerto, ao invisível, a um lugar que ele não conhecia. Foi necessário começar tudo de novo, trilhar uma nova jornada, deixar o seu porto seguro, o conforto de sua casa e partir em direção ao desconhecido. Gênesis capítulo 12 nos conta esta história. Deus disse a Abrão: sai da sua casa, deixe os seus parentes e vai para um lugar que ainda te mostrarei. Em resposta ao chamado de Deus, partiu, pois, Abraão, como Deus havia ordenado, rumo ao desconhecido, ao incerto, cheio de inseguranças. A segunda experiência de Abraão que o texto de Romanos faz referência é a possibilidade da morte de seu filho Isaque. Nessa caminhada rumo ao desconhecido, quando Abraão estava se dirigindo para um lugar que Deus havia de mostrar a ele, Abraão enfrenta algo terrível: a possibilidade de morte do seu único filho Isaque, o absurdo da dor, do desespero, de ver a vida do seu próprio filho sendo tirada nos seus próprios braços, em suas mãos. Gênesis capítulo 22 descreve esta angústia de Abraão. Disse Deus a Abrão: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai para a terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Triste situação. Um pai precisa considerar a morte ou a possibilidade da morte do seu único filho. Eis os sentimentos que dominam a vida de Abraão: insegurança, incerteza quanto ao futuro, medo, dor, possibilidade da morte, angústia. Queridos irmãos e irmãs, esta é a nossa realidade, a realidade do mundo em que vivemos hoje diante da epidemia ou da pandemia do coronavírus. Para o existencialismo de Albert Camus, essa é a condição humana do desespero, do absurdo. Não há esperança. Para nós cristãos, temos alternativa, a via da esperança. No texto que lemos, o apóstolo Paulo ressignifica a história de Abraão, de um homem diante da possibilidade do desespero. Paulo faz uma leitura da vida de Abraão nesses dois episódios de insegurança, incerteza, medo, temor, morte, dor e desespero. Para Paulo, Abraão fez uma escolha.
No momento do desespero, Abraão decidiu viver com esperança. Paulo diz: Abraão, esperando contra a esperança, simplesmente creu. Diante do desespero, o ser humano tem uma alternativa: viver e esperar contra a esperança. O mundo à nossa volta nos revela um momento de grande desespero, mas como Abraão, nós podemos decidir viver com esperança. Em verdade, a vida de Abraão é a metáfora da nossa existência. Hoje, tudo à nossa volta é angústia, medo, incerteza, insegurança, desespero, mas como cristãos, somos chamados a viver com esperança. E a grande questão para nós nesta oportunidade é entendermos o que isto representa. Eu quero colocar para vocês 3 expressões de uma vida com esperança. A arte de viver e esperar contra a esperança, quando tudo à nossa volta nos leva ao desespero. A arte de esperar significa que é preciso reconhecer que enfrentar o tempo do desespero só é possível pela fé. No versículo 16, a palavra de Deus diz que essa é a razão que provém da fé. Abraão somente conseguiu viver com esperança, porque a sua esperança tem um ponto crucial, a sua esperança tem um fundamento, é a sua fé em Deus. Abraão, esperando contra a esperança, simplesmente creu. Para Paulo não há outra possibilidade de vida em um mundo perdido, em um mundo desesperado, em um mundo doente, senão a esperança no Criador. A fé em Deus é a fé que nos sustenta a viver a nossa vida com esperança. No versículo 3 do capítulo 4, Paulo ainda afirma: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Hebreus afirma que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Não há como viver no mundo em que vivemos, cheio de desespero, sem crer em Deus. A segunda expressão da esperança, a arte de viver e esperar contra a esperança, também é reconhecer que a vida, com todas as suas experiências, boas ou ruins, é graça de Deus. Esperar contra a esperança é viver pela fé, mas também é reconhecer que a nossa vida é um presente de Deus. O versículo de número 16 diz que esta é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça. Como diz Paulo ao jovem Timóteo: nada temos trazido para este mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tudo o que temos, tudo o que somos, é graça de Deus sobre nós. A terceira expressão desta mensagem, irmãos, é que se primeiro viver e esperar contra a esperança é reconhecer que enfrentar o tempo do desespero só é possível pela fé. É reconhecer que a vida, com todas as suas experiências, boas ou ruins, é graça de Deus. Também nós precisamos reconhecer que o Deus da graça, no qual firmamos nossa fé, é o Senhor da vida e o Senhor de todas as coisas, inclusive também é o Senhor da morte. O versículo 17 que diz que o Deus no qual Abraão creu é o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. Por mais que pareça tudo desgovernado e em desespero, podemos esperar contra a esperança, porque Deus está no controle. A nossa vida está em suas mãos. Por isso, queridos irmãos, a alternativa, viver com esperança, é viver pela fé, sabendo que a nossa vida é graça, é presente de Deus, na certeza de que o nosso Deus é o Senhor de todas as coisas, o Senhor da nossa vida e também o Senhor da nossa morte. Que Deus te abençoe e conduza a sua vida em esperança hoje e sempre. Amém.